Nossa, eu tô muito indisposta. Tô me sentindo muito cansada. Será que é a minha alimentação? Muitas vezes a indisposição, o mal-estar, aquela sonolência, a vontade de não levantar, pode ter relação sim com a nossa alimentação, ou pelo menos em parte está relacionado à nossa alimentação. Então, é importante a gente começar a ter consciência que a alimentação também vai ser necessária se queremos ter mais rendimento, queremos produzir mais, se exercitar melhor, conseguir ter um rendimento melhor nos treinos, trabalhar melhor, fazer as nossas atividades do dia a dia de uma forma mais eficiente. E o que tem a ver então a alimentação com a disposição? Imagina que o nosso corpo ele precisa de nutrientes para que ele funcione direito. Se você não dá os nutrientes que o corpo precisa, como é que ele vai funcionar bem? Então, quando nós vamos nos alimentar, a gente não pode se reger apenas pelo prazer, por aquilo que é mais fácil. A gente vai precisar também pensar aquilo que eu realmente preciso para conseguir o meu objetivo e manter esse corpo saudável e também ter uma longevidade melhor, né? Para a gente ter mais tempo de vida com menos complicações, claro. Pensando nesse imediato, na disposição, é interessante porque a gente consegue se motivar mais para tentar fazer uma alimentação melhor. Então, o que falta na alimentação de alguém que está indisposto? Muitas vezes a pessoa não está consumindo, por exemplo, a quantidade correta de proteínas. Muitas pessoas acabam não consumindo, por quê? Porque não gostam muito do sabor ou porque é mais difícil de preparar, mais difícil de adquirir. Então, acabam optando por alimentos mais rápidos, pré-prontos e muitas vezes pouco nutritivos. A proteína, as fontes de proteínas animais, né, são as que mais têm concentração de proteína, né, como por exemplo a carne, o frango, o peixe, bastante proteína, mas também tem um pouco nos ovos, tem também nos leites e derivados, tem nos suplementos de proteína e vai ter em alguns vegetais também, como as leguminosas que tem um pouco mais, como feijão, grão de bico, soja, lentilha, edamame, isso aí ajuda bastante. Vai ter em outros alimentos também de origem vegetal, só que claro que tudo numa porção menos quantitativa, né? Então você tem uma proporção menor desse alimento. Então numa dieta balanceada é mais fácil conseguir atingir essa meta de proteína, que é variável entre as pessoas. Uma pessoa que tem mais massa muscular, ela vai precisar de mais proteína. Alguém que treina mais também, alguém que é maior também. Então vai depender muito da pessoa, então isso é importante levar-se em consideração. Junto com isso, a gente precisa pensar que a nossa alimentação precisa ter fibras. Os vegetais, eles são muito importantes para ajudar com que o nosso intestino funcione direito, porque senão a gente vai ficar meio mole, vai interferir nessa parte de bem-estar mental também. Então, ter uma alimentação rica em legumes, verduras e frutas vai ser essencial para que a sua dieta fique balanceada e adequada. E tem mais. Principalmente os legumes e verduras, eles nos ajudam a manter a nossa glicemia estável também, né? Não ter picos de glicose. Esses que têm mais fibras, principalmente os verdinhos, por exemplo, vão ajudar muito nisso. E isso faz com que a gente também não tenha oscilações da glicemia que geram também indisposição. E se você já tiver uma predisposição a ter um descontrole da glicemia por qualquer razão, isso também vai favorecer essas pessoas. Isso também ajuda na questão de tempo de saciedade, a pessoa se sentir mais saciada por mais tempo com a alimentação, então você vai conseguir ficar menos necessitando comer com um intervalo mais demorado, você não vai conseguir precisar ficar comendo toda hora, então isso ajuda muito. E ajuda também a não ganhar peso, quem precisa, né? De acordo com as proporções que você utilizar dos outros alimentos também. Em questão de gordura, também é importante. Por exemplo, quando você faz uma refeição muito pesada, você come alimentos que têm muita gordura, principalmente saturada, vai dar uma indisposição, porque dificulta muito a digestão. Então, é interessante que a quantidade de gordura seja adequada na alimentação. E às vezes esses alimentos fast foods, por exemplo, eles vão dar uma indisposição, coisa frita, empanada, salgado, porque também vai dificultar o seu organismo a trabalhar e ele vai ter que concentrar energia para isso ao invés de fazer as coisas que ele precisa no dia a dia. Isso sem falar na questão intestinal, que também atrapalha a parte do cérebro. Então, tudo isso vai ser afetado com essa dieta rica em gordura saturada e industrializados excessivos, com muito sódio. Então, a gente tem que pensar. Então, que gordura que é melhor?
moderada e preferindo as gorduras que são as gorduras boas, que é, por exemplo, as insaturadas e a monoinsaturadas, que tem, por exemplo, no azeite, no abacate, nas oleaginosas, né, as castanhas, com moderação, porque a gordura tem bastante calorias também em excesso, vai ficar pesado de qualquer forma, vai ficar dificultoso para você conseguir fazer a digestão, mas fica menos difícil se for nessa proporção adequada. Além disso, claro, manter uma boa hidratação. Tem que tomar bastante água e não trocar água só por refrigerante, porque senão nós vamos ter o mesmo problema. O excesso de açúcar, esse açúcar vai dar oscilações na glicose, vai acabar dando mais mal-estar e você não vai se hidratar corretamente. Isso faz com que você não renda muito. O intestino não funciona bem, tem mais chance de ter enxaqueca, dor de cabeça, fraqueza. Então, tudo isso vai interferir na sua dieta. E, claro, bebidas alcoólicas, né? Então, uma dieta com menos bebida alcoólica vai ajudar muito a não ter indisposição, porque o álcool desidrata, ele vai fazer o seu cérebro não funcionar bem, os seus músculos demoram para funcionar também, ele vai sobrecarregar o seu fígado, então fazer com que você tenha que não metabolizar outras coisas para tentar tirar esse álcool em excesso. No cérebro isso acontece também. Então, claro que uma dieta com menos quantidade de bebida alcoólica possível vai favorecer com que você tenha mais disposição também. E com tudo isso, tendo dificuldades, consultar um profissional vai te ajudar muito para que você consiga fazer essa dieta adequada se você tiver qualquer dificuldade. Espero ter ajudado a entender um pouquinho sobre isso e até a próxima!